Bom, para você que chegou agora, bem-vindo ao segundo episódio da primeira semana da literatura brasileira. Vamos dar continuidade a esse bate-papo aqui incrível. No primeiro episódio falamos aí das escolas literárias, dos clássicos, falamos também de José de Alencar, cada uma também aí apontou, trouxe aí os seus livros, falou quais são os seus escritores admiráveis. Mas aí eu quero trazer para você já, vamos começar com tudo aí o segundo episódio. Existe um mapeamento que o Itaú Cultural fez, assim, eu fui pesquisar e faz muito tempo que não faz mais, é uma pena, espero que voltem, mas eles tinham no calendário deles fazer sempre um mapeamento dos escritores mais lidos e mais traduzidos do Brasil. Então eu quero trazer para vocês, eu vou pedir para o Felipe colocar na tela pra gente. Então nós temos aí quem são esses escritores, os escritores aí mais traduzidos, mais lidos internacionalmente. Então, alguma surpresa, Luana? Olha aí quem nós temos: Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Milton Ratum, Chico Buarque, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Fonseca, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Moacir Scliar. Alguma surpresa para você? Ou você já sabia que esses aí são os escritores mais traduzidos e mais lidos fora do Brasil, né? Sim, são os mais fortes de cada período deles e são os meus preferidos também. Então é lógico. Poderia ter mais uns 50 aí, né, Luana? É verdade. A gente que gosta de literatura. São os mais fortes mesmo e são os... Eu tava conversando aqui com elas, né, quando eu fui pesquisar e fui ver esse mapeamento aí que o Itaú Cultural faz, essas discussões, eles faziam, né, esses eventos, tem a pesquisa, e depois a gente vai deixar também no último dia no material esse link disponível dessa grande pesquisa. Eu li, assim, um material muito, muito interessante, vários críticos. E por que por que a gente ainda tem, né, acho que o Machado de Assis, ainda como o mais traduzido, como um clássico ainda que continua super lido, né? E o que eu tenho para contribuir para vocês, assim, dessa minha pesquisa? É que existe uma barreira, eu estava discutindo antes com a Karen e com a Luana, que são duas barreiras, né? E a primeira delas é do idioma. O português, ele não é um idioma, é um idioma pouco usual, né? As pessoas não estudam português, elas estudam inglês, elas estudam espanhol. Então, além da grande concorrência que a gente tem da literatura em inglês, da literatura em espanhol, da literatura em italiano, da literatura em outros idiomas como o alemão, o russo, o Brasil está muito abaixo. Então tem esse fator do idioma, que as pessoas não conhecem o português. Então como é que eles vão ler os escritores portugueses se eles não sabem ler o português? E o outro, é claro, que está junto, é do nosso baixo volume de tradução. Então os nossos clássicos, para eles se tornarem conhecidos, eles precisam ser amplamente traduzidos. Então hoje até eu vejo que para o escritor da atualidade, isso tem se tornado um pouco mais fácil com a entrada da Amazon, né? A gente aqui na agência tem aí os escritores da atualidade. A gente teve o Fausto que fez isso, né? Que Sim. traduziu o livro dele para o inglês e para o espanhol e facilmente lançou ele na Amazon. Tem o Gaziri também que traduziu. Também, né? A gente tem esses escritores próximos da gente que tem feito isso ou por uma editora ou de uma maneira independente, e a Amazon facilita muito Sim. isso. Traduz, revisa e coloca lá. A gente sabe também que tem algumas instituições no Brasil. Infelizmente, a gente está com cada vez menos apoio cultural aí do governo, dos últimos governos, e também, é claro, da crise do Brasil. Então a gente teve menos iniciativas privadas para poder financiar isso. Mas um dos fatores que tornam a literatura brasileira não tão conhecida e reconhecida no maior número, né, se for ver, são muitos escritores. Como a Luana falou, gosto de todos. Poderiam ser mais 50, mais 100, mais 200, mais 300 aí conhecidos mundo afora. E infelizmente são apenas esses. Por quê? Porque a gente sabe que o volume é muito baixo ainda da tradução, então não é acessível. Então, quanto mais obras forem traduzidas, tanto as da atualidade, quanto as contemporâneas, quanto as clássicas, mais as pessoas vão conhecer. E também nas pesquisas que eu fiz, mostra como o estrangeiro, ele fica impressionado com a qualidade da nossa literatura, como ela é rica em detalhes, como a nossa narrativa ela é original, e ficam maravilhados. Então, assim, poucos que estudam
estudam português, que se aproximam do português, chegam até a nossa literatura. Então, a gente precisa aí, primeiro passo é acabar com essa barreira do idioma. E sim, a barreira mais fácil é você traduzir, porque querer que outros países estudem o português é uma outra barreira política, socioeconômica, cultural, muito mais forte, mais difícil para nós que trabalhamos com o mercado do livro. Então, o incentivo que eu quero deixar para os escritores e escritoras que estão aqui com a gente nessa Semana da Literatura Brasileira é isso. Traduzam, se vocês puderem, né, traduzam a obra de vocês, coloquem ela na Amazon e façam como os nossos escritores. O nosso escritor fez isso, né? Pelas redes sociais, divulgou, impulsionou, e o livro dele ficou entre os mais lidos, né? Na Espanha, no México, estava os mais lidos, porque tinha tradução em espanhol e inglês, né? Então, eu lembro que no México e na Espanha foram entre os mais lidos. Muito legal isso. Muito legal, né? Então, eu percebo que para eles, na época deles, né, do Machado, né, hoje ela é muito mais acessível. Então, eu acho que o escritor da atualidade aí tem como fazer isso. Sim. E é claro que os clássicos, eles têm o apoio da academia, da Academia Brasileira de Letras, da CBL, da Biblioteca Nacional, que acabam impulsionando e fizeram com que eles se tornaram aí escritores lidos lá fora. A gente também tem o Paulo Coelho, né, que é um dos escritores mais traduzidos do Brasil. Sim. Também. O próprio Augusto Cury, ele fala, né, não entra em literatura porque ele tem uma característica diferente, né, mas ele primeiro foi valorizado em Portugal para depois ser valorizado aqui no Brasil, né, no idioma português mesmo. E tem diversas traduções também dos livros dele, mas é essa coisa também, às vezes o brasileiro, não sei porquê, né, por que lá em Portugal? Primeiro lança lá fora. Aí vários assim. Luana, tem alguma coisa que você gostaria de destacar entre esses escritores aí? Tem algum aí que você teve uma conexão maior nos seus estudos, nas suas pesquisas aí literárias? Tira o Machado. Não pode puxar o Machado de novo. Não vou falar do Machado de novo. Eu tenho um apreço muito grande pela obra do Chico Buarque, que é poliglota, então provavelmente ele mesmo tinha essa preferência por fazer essas traduções para fora, o que facilita, já morou fora, né? É verdade. É importante analisar que a maioria desses já moraram fora. Clarice veio de fora, na verdade. Eles tiveram oportunidade de estudar fora, então talvez por isso eles tenham, né? Tido a facilidade. Machado, um super estudioso para sua época, né? Estudou latim, estudava sempre outros idiomas, sempre um estudioso, né? Então, Machado também era uma pessoa à frente da sua época, né? Isso, e também, além dos motivos de revisão, de tradução, todos esses autores têm como temática a condição humana. E todos são atuais. O Machado, que escreveu em 1800, tem a narrativa que, se a gente ler agora, parece que se encaixaria perfeitamente. São esses retratos da atualidade, a estilística deles, a forma que eles escreviam, as narrativas são atuais. Então, tendo sido escritos em 1800, tendo sido escritos em 1945, que seja, eles são atuais e continuam sendo muito lidos no Brasil e, consequentemente, muito lidos para fora. Estuda-se muito eles, né? Quem é estudante da literatura internacional, a gente sabe que eles têm um olhar para a literatura brasileira, né? Sim. Acho que também através da música a nossa literatura chegou, né? O próprio Chico Buarque teve essa conexão com a música, a gente sabe de Vinícius de Moraes. Então muitos músicos também teve uma conexão, né, da música com a literatura, né? Uhum. Luana, um ponto importante antes da gente pular para o nosso próximo tópico aqui desse segundo episódio é a questão da tradução, né? A mesma coisa que acontece quando a gente vê um filme legendado ou vê uma obra em inglês, espanhol, italiano que está traduzida. Como é que é, já que a gente está na Semana da Literatura Brasileira, como é que funciona? Eu acho que da atualidade fica um pouco mais fácil, né? Mas se a gente pegar os clássicos aí, como é que se traduz? Como é que será que foi traduzido aí para o inglês, para o espanhol, para o italiano, um Graciliano Ramos, por exemplo, ou o próprio Machado de Assis? Se perde isso porque, né, o nosso idioma ele tem umas palavras muito específicas também, né? Em toda tradução acaba acontecendo um pouco de sentido. Isso é uma ciência, já é uma certeza de quem traduz, de que o texto a ser traduzido nunca vai ficar totalmente 100% fiel a língua objetiva, a língua alvo, né? Mas
é mais fácil, por exemplo, traduzir literaturas mais atuais do que traduzir um Machado de Assis. Pois é. Só que, da mesma forma, se encontra essa dificuldade quando você vai traduzir um Graciliano Ramos, um João Cabral de Melo Neto, quando vai traduzir Morte e Vida Severina, em que tudo é rimado. E com palavras bem do português bem brasileiro. E, gente, o português brasileiro é lindo. Então, não tem o que explique, não tem o que se traduza. A palavra saudade, por exemplo, que aparece em tantos livros. Saiu um artigo esses tempos das vezes que as palavras amor e saudade foram citadas em livros. E é muitos na literatura brasileira. E é uma palavra simples que já é um exemplo pra gente. Saudade. Como se traduz saudade pros outros... verdade, pros outros idiomas. Pros outros idiomas. Como é que a gente, no inglês, no alemão até tem uma palavra mais ou menos parecida. Se Qual perde. é a palavra parecida? É fermice. Fermice. É super parecido. O sentido da palavra. É, o sentido da palavra. Tá. Mas ela tem o mesmo sentido do inglês, do missing. Do missing. Porque um substantivo que denome esse sentimento não existe, por exemplo. E aí já se vai algumas palavras de um livro, de vários livros da história de toda a literatura. Então, pra você que é estrangeiro, né? Que isso não vai ter... Aprenda português. Aprenda português, não, mas não vai ter ninguém. Mas tá aí, a gente tem que fazer, e eu acho que vai ter que fazer uma semana da literatura brasileira para americanos, para o povo da Alemanha, para poder incentivar a nossa literatura, porque eles têm que estudar o português, né? Essa coisa do original, né? Aí vai conseguir... É isso que eu li uma matéria na Folha que diz exatamente isso, de um americano que ele foi estudar o português porque ele ia vir morar aqui no Brasil e tal, ele ia ser transferido por uma multinacional. E aí ele começou, uma forma dele acelerar o idioma, ele começou a ler os clássicos da literatura brasileira, se apaixonou. Ele disse assim que ele é um apaixonado e virou um estudioso, enfim, é uma história maravilhosa, uma matéria que eu li na Folha. Então veja aqui que interessante, né? Então a mesma coisa é isso, né? A nossa literatura original, ela tem mais valor, né? Eu sei que eu falei que pra difundir, então só corrigindo aí, né? Pra difundir é melhor que ela fosse aí, né, que seja traduzida para os idiomas, né, da língua materna de outros países. Sim. Mas para que a pessoa entenda, que valorize, que veja aí a semiótica, a dialética, a narrativa, a estética e tudo mais que os estudos da literatura trazem pra gente, é importante que a pessoa vá pro original, né, Luana? Tem quem diga tem alguns pesquisadores de tradução que defendam que o trabalho do tradutor e do autor é igualmente complicado e deve ser igualmente valorizado. Porque a partir do momento que você traduz um texto, você cria um texto novo. É uma teoria. Eu não sei até que ponto que eu concordo e que eu discordo, mas se você tem que trocar uma palavra pela outra, de um idioma pelo outro... É muita responsabilidade, né? Pensar traduzir um clássico para outro idioma, é muita responsabilidade. Então, para você também, que mesmo que você tenha um livro aí da atualidade, é muito importante que você saiba quem que vai fazer essa tua tradução para que não perca aí o sentido e o contexto da sua obra, né? É muito bacana isso. Bom, pra gente aquecer já ir pro outro tema, porque acho que essa discussão vai longe, né? Tem autores independentes e eu achei isso maravilhoso. Até tem um vídeo no canal do YouTube, eu sempre falo isso. O autor brasileiro não precisa ficar falando que é independente. Eu sou independente. O leitor não sabe que você é independente, né? Isso já virou, tá quase virando um jargão meu, né? É verdade. Pra você, não precisa ficar falando que você é escritor independente pro seu leitor. Mas o que a gente, nessa semana da literatura brasileira, quando a gente foi pesquisar pra trazer um conteúdo pra vocês, o que a gente encontrou? Que existem que tiveram autores clássicos da literatura brasileira que eram independentes. Luana, explica isso pra gente aí, Luana. Quem são esses escritores que quando a gente foi pesquisar, a gente falou, caramba, como assim? José de Alencar era um escritor independente? Explica essa pra gente, Luana. Bom, houve um tempo em que as editoras não eram tantas. Não tínhamos a Amazon, né? Não tínhamos a LC pra divulgar. Não tinha LC pra fazer as campanhas, os releases, as pautas. Nas primeiras escolas literárias não tinham ainda editoras, porque era no começo do Brasil, né? O Brasil estava se fundando, mas lá Até muitos textos não eram livros, né? Eram textos mesmo em cadernos. A gente sabe que muito conteúdo aí do começo da literatura, né, Luana? Primeiro estava em papéis, em cadernos,
escritos Eram sermões, né? Sermões, depois se tornaram livros, né? Pois é. E quando começou mais ou menos o romantismo, tinha... Vamos dar o exemplo do José de Alencar, que é o homenageado da semana. O José de Alencar... A gente só fala de Machado. Não, mas ele é o homenageado da semana de literatura. Ah. Iracema, que é um dos romances mais conhecidos do José de Alencar. É verdade. Na verdade, muitas pessoas começam a ler José de Alencar por Iracema. Foi autopublicado. Então, ele é um exemplo de autor que se autopublicou em 1860 alguma coisa, 1865. Com o dinheiro do próprio bolso. Então, a obra dele se tornou possível, foi publicada com seu próprio dinheiro, seu próprio gasto. Não, é que muitas vezes os autores pensam, ai, nossa, eu vou ter que... Quero ser publicado por uma editora como tradicional. Como as histórias se repetem, né? Pois é, e é interessante a gente descobrir isso, que José de Alencar levou Iracema e tantos outros, né, Lilian? Quais mais aí que a gente pode citar? Sim, a gente também, apesar do Monteiro Lobato, a gente sabe que ele depois tinha uma editora, né? Mas o primeiro livro dele, inclusive, por uma curiosidade que a gente encontrou, é que além dele ter publicado com o próprio bolso, ele inseriu nas páginas do livro como se fosse anúncios, espaços publicitários. Ele fez, olha só, gente, Monteiro Lobato, espaços publicitários na obra dele que ajudaram a financiar a obra. Isso é muito legal. Né? É o catarse. É o catarse. É um catarse, né? É um catarse retrô. De marketing de guerrilha, talvez. Sim. Mas, por exemplo, assim, o escritor ou uma escritora que quer fazer não quer ir pra Amazon, ele quer ir pra uma editora de autopublicação porque ele quer ter o livro impresso, ele quer ter o selo daquela editora. Ele pode fazer uma parceria com alguma empresa e ter lá, né? A gente vê que os livros do governo tá lá na quarta capa, né? Que teve o apoio do governo e tudo mais, que foi conseguido por alguma licitação e tudo mais. Então, por que você não pode colocar o apoio, o patrocínio? São essas ideias que acho que a gente tem que resgatar e perceber que tudo tem um começo. Então, pra gente chamou muito atenção, né? Quando a gente viu como assim? Escritores independentes, clássicos que foram escritores independentes. Então, o Monteiro Lobato também começou sozinho e não ficou esperando por uma editora publicar ele, né? Outro escritor também que a gente encontrou essa curiosidade foi o Lima Barreto. O Lima Barreto, Karen, ele tem uma curiosidade que é aquilo que você falou antes, né? Que dos escritores se publicarem primeiro lá fora para depois fazer sucesso no Brasil. Então, a gente sabe que ele conseguiu publicar o primeiro romance dele primeiro por uma editora de Portugal, por meio de um amigo dele. Tu vê só, né? Então, isso lá em 1909. Então, percebe como as histórias do passado se repetem hoje por uma indicação, por uma amiga. A gente fala disso nos Escritores Admiráveis, essa questão do teu network. Então, foi por causa... ele foi um autor muito polêmico, muito crítico, né? A gente sabe que ele trazia muitas questões aí sobre as dificuldades da sociedade da época. Vejam como se passam tantos anos e... Como a arte, ela acaba se misturando com a sociedade, né? Ela traz essa realidade. A literatura retrata isso pra gente, né? A situação de cada época. E pra gente, até quando lê, dá até um pouco de angústia, no sentido de, tipo, caramba, parece que a gente não aprende, né? Parece que a gente não aprende. O maior clássico da literatura de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, foi autopublicado em 1915. Tem toda uma questão aí, não sei se você acompanhou com a gente essa pesquisa, né, Kari? Que ele ficou endividado até ele ser publicado aí por uma editora. Ele fazia muitas dívidas, insistindo na própria literatura dele, porque ele acreditava na literatura dele. Então, imagina se o Lima Barreto tivesse desistido. Né? Quanto o Brasil teria perdido, né? Quantas histórias lindas as histórias dele são estudadas e analisadas por nós hoje, né? Dizem os historiadores que ele quase foi à falência por conta disso, de tanto que ele insistiu na autopublicação. Não tinha Amazon na época dele. Não tinha Amazon, gente, hashtag Amazon, né? Karen, tem também o Mário de Andrade, né? Até o Mário de Andrade, gente, foi um escritor independente. Olha o que a gente tá aprendendo aí com os clássicos da literatura brasileira. É verdade. Um famoso dele, né? O Macunaíma, foi o livro que ele se autopublicou. Então, a gente percebe que também, estudando isso, como os livros que eles mais apostavam
são os que a gente estuda hoje, são os best-sellers deles, né? Então isso é muito interessante. E o Macunaíma foi escrito em 6 dias, é isso, né, Luana? Foi. Mas demorou um pouco pra ser publicado, né, pelo esforço dele mesmo. A Luana tem muito conhecimento, a gente tem aprendido muito com ela, muitas curiosidades. Luana, fala um pouquinho pra gente aí, que a gente conversou nos bastidores aí do Mário de Andrade, que quando eu falei pra Luana, o Mário de Andrade é um escritor independente, o que tu conversou pra gente? O que você conversou? Falando, ele investiu com o próprio dinheiro pra se autopublicar. Mas o fato é que foi muito curioso ver a iniciativa do Monteiro Lobato, da expertise dele, e me chamou a atenção essa coisa de colocar os anúncios na primeira publicação dele, né? Colocar esses informes publicitários, né? E a gente sabe também da força dos folhetins da época também, né? Era uma forma deles divulgarem a literatura deles, né? A gente vai falar mais sobre isso aí no 3º e no 4º dia, né, Luana? Uhum. Porque o folhetim, os artigos traziam essa... A maioria dos realistas e dos românticos, na verdade, Machado eram... Mas José de Alencar fez seu nome, bem dizer, escrevendo em folhetins da sua cidade. Ele começou a ser conhecido aos poucos, né? Da sua cidade pra fora. E ele dava publicação nos folhetins. Ele escrevia aquele gênero em formato novela, escrevia um pouco por vez, publicava um pouco por vez. Quem lia uma semana lia outro pedaço, outro capítulo, outra semana. A gente ficava naquela expectativa, né? Naquela espera, meio não era na mão. E era um meio um pouco, bem dizer, um pouco mais barato na época, mas ainda assim não era todo mundo que tinha acesso a ele. Uhum. Mas foi dessa forma que ele começou a ser conhecido da sua cidade pra fora. É bem interessante que a gente falou muito isso, né, Karen, lá no evento dos escritores influentes, né? Como o escritor tem que ser conhecido, trabalhar o seu network, ser conhecido no seu bairro, na sua vizinhança. Às vezes ele já quer sair num jornal de capital, a gente faz isso com a agência, né? Trabalha o máximo pra ele sair num grande jornal, num grande site, numa grande revista, mas às vezes ele tá desprezando aí o jornal do bairro dele, a revista do bairro dele, que dependendo da cidade quando ele mora, se ele mora em São Paulo, por exemplo, ele tem aí um grande público pra ser lido, né? Sim, com certeza. Tem que valorizar. A gente, quando foi preparar essa semana da literatura brasileira e foi estudar, porque assim, claro, gente, são 4 episódios, é uma síntese, é um bate-papo aqui informal pra vocês, é pra abrir a mente de vocês pra saber como rende, como tem assunto, como a gente tem coisas pra aprender com a literatura brasileira, né, desde lá aprender com as escolas literárias, aprender com os livros aí contemporâneos, com os livros da atualidade, como é rica a nossa literatura brasileira, e foi surpreendente pra gente aprender tanta coisa. E claro, vem mais, a gente vai entrar tem o episódio 3 ainda, tem o episódio 4 pra vocês, então vem muita coisa por ainda. É bom vocês aproveitar, quem ainda não tá nessa semana da literatura brasileira, convide pra vir assistir. O 4º dia é muito especial, porque no 4º dia a gente vai dizer pra vocês as práticas, o que você pode de fato, com tudo que a gente andou estudando aí, o que você pode de fato colocar em prática pra sua carreira. Então até o nome do nosso evento é isso, né? Dos clássicos ao contemporâneo, o que nós temos, o que podemos aprender com a literatura brasileira. Então, quem ainda não assistiu, chama, que dá pra ver o 1º dia, dá pra ver o 2º e dá pra ver o próximo, o 3º e o 4º. O 4º dia tá imperdível. No 4º dia também a gente vai dar um bônus pra vocês, um presente pra vocês. Então, chama os amigos aí, os escritores e escritoras, quem é escritor ou quem quer se tornar um escritor, porque é muito insight. A gente ficou, assim, impressionado com a quantidade de coisa que a gente tem aprendido nesse retorno aí pra estudar e pra aprender um pouquinho sobre a literatura brasileira, né, Karen? É uma surpresa atrás da outra, né? Eu tava pensando assim, essas coisas que a gente tá vendo aqui nessa semana, eu não estudei na época de colégio, por exemplo. São realmente curiosidades e estudar mais a fundo. E até se a gente estudou, a gente esqueceu, né, Karen? Não vamos querer lembrar a época, né? Mas não foi ontem que a gente saiu da escola. Não foi ontem, né? Igual a Luana que tá novinha. Novinha, tá saindo agora da faculdade de letras com tudo, com a mente fervilhando. Mas é gostoso. Como a gente tem aprendido com essa semana da literatura brasileira. E esse foi o nosso objetivo, né, Carinha? Trazer pra vocês o que a gente tem estudado, o que a gente tem pesquisado. É claro, esse episódio, você que tá assistindo, é um episódio gravado, mas a ideia é que vocês participem desse bate-papo. São temas que rendem muito, né? Muito, falar de literatura brasileira, ainda mais pra gente que gosta, né? Então, quem são os escritores contemporâneos, os nossos best-sellers? Tá muito bom falar de clássicos da literatura, mas nós precisamos falar também dos escritores aí contemporâneos e dos nossos best-sellers da literatura brasileira. Então, eu te espero amanhã pro 3º episódio.